Louvado seja Deus, templo e local de adoração. É o local que nós precisamos para adorar a Deus, né? Buscar a presença do Senhor. Bota para mim aqui o púlpito. Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus nessa noite. Peço aos irmãos que procurem um local para sentar, para ficar atento àquilo que o Espírito Santo de Deus já falou, né? Está falando através da música, e agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Daqui a pouco nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Nós estamos fazendo uma mudança aqui, mas isso é por efeito da filmagem, tá? Algumas pessoas têm dado algumas dicas por causa da filmagem. O púlpito fica na frente, as pessoas às vezes baixa estatura têm dificuldade de serem filmadas devido ao tamanho do púlpito. Então nós estamos fazendo novas adaptações, experiências para poder caminharmos dentro dessa proposta de atender também pessoas que estão lá de fora, estão do outro lado assistindo o culto conosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 39. Salmo do número 39, nós vamos seguir apenas até o versículo 13. E eu quero falar com você nessa noite sobre as crises que vivemos. Como suportar, como vencer, como atravessar as crises da sua vida. Salmo de número 39. Salmo de número 39. Os que encontraram, eu digo amém. Salmo de número 39. Quero dar os parabéns sempre ao corpo diaconal, né? Preparam uma mesa tão bonita para honrar o nosso Deus, né? Então eu não posso deixar de elogiar aqui os diáconos na preparação e o cuidado com a ceia do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Salmo 39, os que encontraram, digo amém. Diz assim a palavra de Deus: eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Mas quando fiquei em silêncio, como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Acendeu-se dentro de mim o meu coração, e quando eu meditava, ateou o fogo. Então falei com a minha língua: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Mediste os meus dias com um palmo, no tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa riquezas sem saber quem o levará. Mas agora, Senhor, o que espero? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faça o opróbrio do louco. Emudecido fiquei. Não abri a boca, pois tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando com repreensão castigas alguém, por causa da iniquidade, destrói nele, como traça, o que tem de precioso. Todo homem é como um sopro. Ouve, ó Senhor, a minha oração. Inclina teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante a minha lágrima, pois habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, como o foram todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento, antes que me vá e não exista mais. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nessa noite. Queridos, viver em tempo de crise, passar pelos momentos da crise, superar as crises de sua vida. O tempo que nós estamos vivendo realmente é um tempo de crise. Crise global, crise econômica, crise espiritual, crise de saúde pública. Vivemos um momento de instabilidades. E todas essas coisas que eu falei aqui, de alguma forma atacam a sua vida, atinge a sua vida em alguma área. Nós ouvimos falar que esse período de corona, houve um índice muito grande de divórcio. As famílias foram para dentro de casa, havia sempre aquela distância, o marido trabalhando, ou a esposa trabalhando em outro setor, ou dentro do lar. Havia um distanciamento
e só se encontravam lá à noite para uma janta e dormir. A corona veio, botou todo mundo dentro de casa, agora é fazer trabalho em casa, é fazer live em casa, é home office. Mas o índice de divórcio aumentou. E aí você pensa, será que a culpa foi do Covid? Eu acredito que não. Ele só potencializou algo que não estava ajustado. Ele só pontuou alguma coisa na vida do casal que já não estava andando bem. Talvez maquiado pela distância. Você na sua casa, você no seu trabalho, eu em casa, ou você no seu trabalho e eu no meu trabalho. E só se encontravam ali 2 horas por noite para poder, então, trocar uma ideia e cada um viver a sua vida. O Covid nos uniu. E o tempo que deveria ser de união trouxe crises. De não suportar o outro. A intolerância, a violência familiar aumentou. A violência com crianças aumentou. Por quê? Porque o ser humano está em crise, tenso, preocupado. Essas crises vêm sobre a nossa vida. Muitas pessoas mudaram o seu modo de ver a vida, mudaram o seu modo de lidar com o outro. Algumas empresas quebraram, mas algumas famílias também quebraram. Houve o divórcio, houve a enfermidade, houve separação. E tudo isso, nós estamos dentro dessa panela. Ninguém está livre disso. Nós vivemos e passamos por isso. Mas a pergunta é, como superar a crise? Como eu posso superar a crise, pastor? E suportar essa pressão que veio sobre nós? Não só com corona, porque a vida continua. As coisas continuam a avançar. E aí quando nós olhamos esse texto, ele nos chama a atenção porque na travessia da vida, nós estamos caminhando por essa vida. Haverá um tempo que vamos envelhecer e vamos morrer. Haverá um tempo que você vai cessar e você vai partir desse mundo. Mas então nós estamos caminhando nesse mundo, nós estamos peregrinos nesse mundo. E as crises virão, financeira, dureza, desemprego, doença, para todos nós, de alguma forma, de uma forma ou de outra. Mas como atravessar a crise da vida? E eu quero dar um conselho a você. O problema é que muitas pessoas, quando vivem a crise da vida, elas, em vez de tentar afrouxar as cordas, ela acaba prejudicando mais a crise. Ela acaba aumentando mais o problema. Quer ver uma coisa? Pessoas que são intolerantes, né? Não aguentam suportar o outro. Nesse tempo, acaba que os ânimos ficam mais exaltados, está todo mundo de alguma forma tenso. E aquele que poderia ser mais manso, mais brando, mais suave, ele acaba a ser o que cria mais problema. Então eu quero passar nessa noite alguns conselhos dentro desse texto que nós lemos, e aconselho você a ler depois, palavras do salmista que nos apresentam algumas atitudes que, em vez de tentarmos resolver, nós venhamos a deixar Deus resolver. Porque quando a gente coloca Deus para resolver os nossos problemas e confiamos nele, a coisa vai dar certo. O pior é quando nós queremos passar na frente de Deus e tomar decisões que Deus não mandou a gente tomar, e a gente toma decisões, se arrebenta todo e depois fica perguntando o que aconteceu. Então eu quero nessa noite passar 6 sugestões, 6 características para que você não piore mais a crise e você deixe Deus resolver. Eu quero que você repita comigo assim: eu quero deixar Deus resolver as minhas crises. Eu quero deixar Deus resolver as minhas crises. É isso que nós queremos chegar com essa mensagem nessa noite. Porque tem muita gente aí precipitada, tem muita gente se arrebentando, querendo tomar decisão, querendo fazer coisas, querendo às vezes inventar coisas que você vai se dar mal em algum momento. E a Bíblia é muito clara quando ela fala: há caminhos que um homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Então a melhor coisa é você, antes de tomar qualquer decisão diante da crise, você deixa na mão de Deus e deixa Ele trabalhar na sua vida. E eu quero te dar agora a primeira característica para você atravessar as crises da vida sem que você piore mais a situação, deixando Deus resolver. Primeiro, vigie para não cair na murmuração.
Olha o que diz o versículo 1 que nós acabamos de ler. Eu disse, guardarei os meus caminhos e não pecarei, com a minha língua refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. A primeira característica aqui para você não piorar mais a situação que já está lá na sua casa, para você não piorar mais a situação lá na sua empresa, que tem uma lista para ser mandado embora e você está pilhado com isso. Eu vou te dar um conselho nessa noite. Evite, fuja, corrija, não caia na murmuração. O que é a murmuração? A murmuração é falar para quem não resolve. Geralmente murmuração é isso. A pessoa está insatisfeita com alguma coisa e ela começa a reclamar. Reclama do salário, reclama do patrão, reclama da ferramenta, reclama do ajudante da recepção, ele reclama da portaria, ele reclama de tudo. Uma pessoa que tem essa característica, meu irmão, você vai aumentar a crise. Você não vai melhorar, não. O marido chega em casa cansado do trabalho, antes de dar o primeiro beijo. O primeiro beijo vai nos 3 primeiros anos, né? Depois, se considere beijados. E para a esposa também. Primeiro ano é flores, depois cartão, depois do cartão não tem mais nada. Claro que existem exceções. Né, meu amor? Cadê meu amor? Eu vou aumentar a crise em casa? Eu não sou bobo de aumentar a crise em casa. Mas tem gente que está vivendo um problema no casamento e ele e ela não alivia a corda. É pressão, reclamação, murmuração. Está ruim, está difícil e não sabe fazer outra coisa a não ser reclamar. O que você está fazendo, meu irmão? Você está aumentando a crise. Você está jogando sua esposa, você está jogando seu filho, você está jogando suas coisas no lixo. Porque murmuração não resolve. Senta, conversa, analisa, faz ali um planejamento. Está reclamando, está gastando muito? Senta, faz um planejamento financeiro. O que eu posso guardar? Eu falei pela manhã, quem não veio no culto perdeu. Está lá na internet, mas era bom você estar aqui para ouvir o que aconteceu de manhã. O culto foi uma benção. Nós falamos sobre margens de segurança. Tem gente que não tem margem. Ele trabalha sempre na linha reta. Aí o que acontece? Ganha o dinheiro, gasta tudo. Não consegue guardar R$10. Não consegue guardar. Ou então ganha o dinheiro, gasta tanto que precisa pegar a tal do cartão para jogar a dívida para frente. Aí como é que vai ter paz, sossego, tranquilidade? É melhor não ter, meu irmão. Para você comprar um aparelho para dentro da sua casa, para você ficar com a corda no pescoço durante 12 meses, se você pode livrar dele, se livra dele. Nem compra. Só se for uma coisa muito necessária e urgente. Não vale a pena. Tem gente que não tem margem para paciência. O cara, ou ela, ou ele, né? Estou falando para ambos os sexos, é estourado. Sempre nervosinho, sempre mal educado, sempre grosso, não sabe conversar com as pessoas, não sabe dialogar, não sabe receber não. Uma pessoa dessa vai criar crise em tudo quanto é lugar. É daquele tipo, né? Vamos marcar um churrasco? Vamos. Fulano vai? Ih, não vou não. Fulano vai? Ih, vai dar problema esse churrasco. Gente que não é querida, não é abraçada. E o pior, que por falta de sabedoria da palavra de Deus, vive assim, gente murmuradora. Não caia na murmuração, meu irmão. Agradeça a Deus, segura um pouquinho, para de criticar, vai para a mesa do jantar, vai para o café da manhã, fecha um pouquinho a boca, canta o louvor, assobia. A mulher vai perguntar o que está acontecendo com ele, mas tenta fechar a boca. Porque tem gente aí jogando fora o casamento e ainda quer colocar a culpa no diabo. O diabo deve estar olhando assim, eu não tenho culpa disso aí não. Isso não é problema meu não. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas o homem sábio também. Então, varão, começa a agradecer a Deus o que você tem, começa a agradecer a esposa que você tem. E se as coisas não estão saindo do seu jeito, vai com carinho e educação, senta com a sua esposa e conversa com ela. Diz a ela o que tem que melhorar. Eu acredito que ela vai ter bom senso, ela vai com educação, com carinho, não com brutalidade, ignorância. Tá vendo aí? Olha aí, todo dia esse hambúrguer aí. Vai com carinho, procura saber o que está acontecendo, o que ela precisa. E você também, varoa. Para de murmurar, de reclamar que você não tem as coisas.
Procura ajudar o seu esposo, fazer conta, matemática, vamos aqui junto. Os dois são uma só carne, vamos dividir as coisas aqui. E às vezes as pessoas, por murmurar, destroem, acabam atiçando mais a briga. Se você vacila no dia da adversidade, como será limitada a sua força? Provérbios, capítulo 24, 10. Então, no dia da adversidade, vocês têm que se unir. Tem que trazer palavra de paz e esperança para a coisa melhorar e não para agravar. Já basta o mundo jogando pedra. Já basta o mundo criando problema. Então, irmão, pense nisso, vigie para não cair na murmuração. Segundo, cuide para não interiorizar a sua indignação. Olha o que diz o versículo 2. Mas quando fiquei em silêncio, como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Aqui é gente que não sabe abrir o coração para pedir ajuda. Eu sempre falo, nunca ande sozinho. Procure alguém de confiança, procure um pastor, procure um psicólogo, procure um amigo verdadeiro. Senta com ele e abre o coração. Estou passando uma luta aqui, cara, não aguento mais. Essa coisa está me tirando a paz. Porque muitas vezes há pessoas que simplesmente se escondem dentro de uma aflição. Isso começa a criar problemas psicológicos, de depressão, de angústia, de ansiedade, porque não bota para fora o que sente. Chorar faz bem, irmãos. Chorar faz bem, chorar não faz mal não, chorar faz bem. Você entrar no seu carro, você está indignado com alguma coisa, não vai murmurar não, entra no quarto, chora, fala com Deus, Senhor, eu estou passando essa luta aqui, não aguento mais. Ou procura um amigo para abrir o coração, olha, tentei tantos caminhos, deu errado. O texto está dizendo aqui, por eu ter me calado, por eu ter colocado, interiorizado a crise, a minha enfermidade se agravou. E tem gente aí que só precisa abrir o coração para ser curado de todas as mazelas espirituais que pode acontecer. Enquanto me calei, resignado e me contive, inutilmente a minha angústia aumentou. Então, segunda dica para você não aumentar a crise, procura ajuda, conversa com alguém, pede conselho, vai no gabinete pastoral, abre o coração, nós vamos orar por você. Mas você precisa abrir o seu coração para aquilo que Deus tem colocado. Terceiro, fale com Deus sobre suas dores e seus temores. Na sua Bíblia, versículo 3 e 4. Acendeu-se dentro de mim, no meu coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Ele meditava, ele pensava, ele falava com Deus, o coração dele se inflamou. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer ao Senhor o meu fim e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Ele está em oração. Terceira dica para você. Fale com Deus os seus temores. O que está te afligindo? O que está passando no seu coração? O que está te incomodando? Gasta o seu tempo com Deus. Não gasta seu tempo falando mal com ninguém. Internet, discutindo, batendo boca com um negócio que não vai ter problema nenhum. Um dia desse eu vi um rapaz lá, escreveu. Eu estou olhando para ele, estou acompanhando. Ele tá o bonequinho lá. Está escrevendo. Eu falei, não vai sair coisa boa. Está escrevendo muito, está demorando muito, vai dar ruim. Aí eu estou, né, igual o Maracanã, né? Vai bater o pênalti, vamos ver. Rapaz, o cara escreveu um texto gigante. Mas foi o tempo dele entrar e o dono do cara chegou lá e fez assim, ó. Tum, pagou. Aí o cara foi lá e escreveu de novo. Eu tô de arquibancada, né? Tô vendo o que tá acontecendo. Mágoa. Botando pra fora, tu tá no coração. Aí, tum. Aí o cara foi lá e tim, pagou. Ele deve ter ficado do outro lado passando mal. Aí você fica pensando, meu Deus, gente gastando energia, consumindo as suas forças com discussões que não vai levar a lugar nenhum. Só aborrecendo a cabeça, colocando ódio no coração, coisas que não servem para nada. O texto que ele escreveu, tempão para escrever, o cara foi lá e tum, apagou e acabou. Vai ter que escrever de novo. Acho que o cara nem leu. Então o que nós temos que aprender? Fale com Deus, meu irmão. Está se sentindo injustiçado, está se sentindo em dificuldade. Ele diz, ó, o meu coração ardia no peito enquanto eu meditava na palavra.
falava com Deus, o coração dele ateou fogo, e ele então começou a ver Deus agir, e aí no Salmo vai dizer que ele começa a pedir: Senhor, o meu fim, me mostra a tua vontade. Sabe o que nós precisamos fazer, irmãos, para diminuir a nossa crise? Nós temos que parar de falar e começar a orar mais. A igreja tem que parar de discutir política, discutir sobre homens, e começar a botar nosso joelho em terra e falar: Senhor, sara a nossa nação. A gente tem que parar de ficar criando divisão dentro da igreja, a ala da esquerda, a ala da direita. Aqui só tem uma ala, irmão, nós somos iguais e há um céu nos aguardando. Nós temos que parar de dizer essa meninice. Não estou dizendo a você que você não tem que votar. Você tem seu time de futebol, você tem o seu político, você tem o seu partido, mas isso não pode nos transformar em inimigos. Podemos dialogar, você torce para um time, eu torço para outro. Né? O meu eu estou até querendo abandonar lá para passar para outro, ver se alguém compra meu passe, porque não dá para torcer para aquela tranqueira, mas não. Né? Então os colegas ficam revoltados, eu sou sincero, eu estou abrindo o coração para Deus, não dá para fazer mais torcida para isso. Vamos esperar um milagre acontecer. Mas você tem que ser sincero com Deus. Senhor, está ruim, está difícil, eu preciso do teu socorro. Deus vai lá e te ajuda. Agora, a gente pode divergir, mas nós não podemos ser inimigo. Então, terceiro conselho para você não agravar mais a situação: fale com Deus sobre as suas dores e seus temores. Quarto, aprenda a brevidade da vida. Versículos 5 e 8. Olha o que diz: mediste os meus dias com o palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro. Todo homem anda como uma sombra. Em vão se inquieta. Amontoa a riqueza sem saber quem os levará. Está aí o quarto conselho. Entenda, irmão, que a sua vida é passageira. Você está aqui por um momento, daqui a pouco vai ser um sopro. Nós vamos partir. Pastor Eliseu vai partir, você vai partir. Então o tempo agora, para de agravar a crise. Para de ficar arrumando briga, confusão, disse-me-disse, fofoca, inimizade. Resolva os problemas na paz e tenha amigos do seu lado. Puxe os seus filhos para ficar do seu lado, o seu marido, a sua esposa, a sua companheira. Não podemos agravar a crise, temos que entender que o nosso tempo, irmãos, o salmista diz, ele mede meus dias com a palma da mão. É curtinho. E tem gente que acha que vai passar a vida toda aqui. Chegue no seu trabalho, cumprimente o porteiro, o faxineiro, o camarada da recepção. Trate todo mundo igual, bem, que você vai ser bem visto, você vai ser admirado. Cuide da sua família, para de arrumar briga com seu filho. Converse mais, ame mais, abrace mais. Cuide mais. Para que a vida não passe e você olhe para trás e vê o tempo que você perdeu. As irmãs também, né? Não vamos criar crise onde não tem, conversa, caminha mais uma milha. Na igreja é a mesma coisa, temos departamentos, organizações. Às vezes as coisas não andam conforme a gente quer, mas não podemos fazer tempestade não, vamos continuar caminhando. Agora o salmista vai dizer, né, que a nossa vida é breve. Ou você curte essa vida bem, vive em paz, ou você vai viver ela doente. Você vai viver ela em aflição. E infelizmente, há pessoas que não suportam a vida e tiram a vida. Porque não conseguem viver em paz nesse mundo. A sua alma está tão debilitada, está tão prejudicada, porque viver para ela é dor. Aí ela prefere tirar a vida para não sentir mais dor. É gente que já perdeu o desejo de viver. Porque as crises emocionais evoluíram de tanto na sua vida que eles não têm mais prazer nenhum em viver. Carece da nossa misericórdia. A nossa vida ela é temporária, não é eterna. Você não vai viver para sempre, guarda isso. Aproveite, sirva a Deus, ame o seu próximo e vive em paz. Quinto, coloque a sua esperança em Deus, versículos 7 e 8. Mas agora, Senhor, o que espero? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudecido fiquei, mas abri a boca, pois Tu fizeste isso. O salmista vai dizer, né, que ele coloca a sua esperança em Deus. Mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Minha esperança está no Senhor. Esperança num tempo de crise.
nós não vamos conseguir resolver o problema do mundo. Nós não vamos conseguir resolver muitas vezes os problemas das pessoas. Nós não vamos conseguir resolver o problema da nossa família. Muitas vezes tem familiares em volta de nós que a gente tenta até ajudar com a palavra, tenta ajudar com alguma coisa, às vezes não é suficiente. Cada um tem a sua luta, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua dificuldade. Nós precisamos entender isso, mas nós precisamos colocar a nossa esperança no Senhor. Se há uma crise acontecendo na sua casa, coloca a sua esperança no Senhor nesta noite. Olhe para o seu esposo, olhe para o seu filho, está na droga, está na bebida, está na farra, não quer saber de Deus. Isso é uma crise. Ore por eles. Creia que Deus pode fazer o impossível acontecer. Interceda a Deus, joelha no chão, clame ao Senhor, jejua. Vai orar, busca de Deus o sobrenatural, porque reclamar não vai resolver. Se Deus não operar, meu irmão, quem vai operar? O salmista diz, eu vou esperar em quem? Eu vou esperar no Senhor, que é o único que pode me dar o socorro. Mas o problema é que nesse tempo de ansiedade, de depressão, as pessoas querem tomar as decisões e acabam agravando as crises que se colocam. Salmo 121, de 1 a 5 diz, elevo meus olhos para o monte e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Assim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre em alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Elevo os meus olhos para os montes. Lá na firma tem relação para mandar embora. Você está ansioso, você está preocupado. Coloca a sua esperança no Senhor. As coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria. Um médico chegou com um laudo e você está assustado com o tratamento que você vai ter que fazer. Eleva os seus olhos para os montes. É de lá que vem o seu socorro. Nós, como cristãos, precisamos nesse tempo exercer a nossa fé com força e não vivermos de teorias. Precisamos ver os milagres de Deus sobre nós, sobre a nossa nação e sobre a nossa casa. Mas isso só vai acontecer se você colocar a sua esperança em Deus. Quem nessa noite aqui precisa de um milagre? Não precisa falar não. Quem precisa de um milagre aqui? Temos gente aí, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem gente precisando de milagre. Meu irmão, o milagre vai chegar na sua vida, vai chegar. Mas você deve colocar a sua esperança no Senhor. É no Senhor que vem a sua esperança. Ore, busque a Deus, porque Ele é que traz sobre nós a esperança. Então não agrava a crise não. Não coloca sobre ninguém não, coloca sobre o Senhor. E a vitória virá sobre a sua vida. Sexto e último. Clame a Deus pelo renovo da alegria. Versículo 12 e 13 do Salmo. Ouve, ó Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, como foram todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu torne alento, antes que me vá e não exista mais. O salmista ele coloca essa palavra clara, ouve a minha oração e escuta o meu grito de socorro. É a busca do salmista para restaurar seu sofrimento, a sua angústia, e ele precisava de renovo. Há um tempo de Deus chegando para a nossa vida. Quem pode dizer um amém aí, meu irmão? Eu recebo o nome de Jesus. Há um tempo de Deus chegando para nós. Essa pandemia que aconteceu, esse debandar da igreja, esse espalhamento que aconteceu, não foi à toa. Estamos sendo preparados, estamos sendo trabalhados para o que Deus tem para a nossa vida. E eu creio que há o novo de Deus chegando para nós. Então, meu irmão, no tempo de crise, não agrave a crise. Não coloque mais dificuldade onde não tem. Vigie para não murmurar. Cuide para não interiorizar indignação. Fale com Deus sobre as dores e os temores que você está passando. Compreenda a brevidade da vida, ela vai passar. Para de fazer crise, cara. Vamos viver, sorrir mais.
Para que cara tão fechada? Leve, nós somos livres em Cristo, louvado seja Deus por isso. Mais alegria, mais satisfação. Coloque a sua esperança em Deus. E último, clame a Deus pelo renovo da alegria, pela restauração da vida, para as coisas que o Senhor tem para você. Hélio Lessa, ele missionário brasileiro, ele diz o seguinte: clame diante de Deus para não agonizar diante de homens. Clame diante de Deus para não agonizar diante dos homens. Feche seus olhos, nós vamos clamar pela sua vida nesta noite. O Ministério de Louvor ocupe a posição, os diáconos já se preparem para a nossa ceia. Senhor, eu quero louvar o teu nome nesta noite. A tua palavra nos orienta a não colocar mais crise onde não tem. Por isso, Deus, eu te peço a sabedoria nessa noite para as famílias, para as casas, para os filhos, para as esposas, para os esposos, para os líderes da igreja, para os servos da tua igreja. Senhor, vivemos um tempo de aflição e angústia, mas que possamos ter sabedoria em cuidar da nossa alma, do nossa mente, do nosso coração, e não trazer para a nossa vida coisas que não fazem nenhum sentido. Que possamos ter sabedoria no falar, sabedoria no andar. Que possamos ter, Senhor, a esperança no Senhor, a compreensão que a nossa vida é passageira. E que precisamos levar o Senhor às nossas dores. Eu quero orar por cada vida nesta noite. Os visitantes, mais uma vez. Suas famílias sejam abençoadas. Sua casa seja abençoada. Se alguém nessa noite que precisa de cura, nós cremos numa cura no nome de Jesus. Não sabemos a gravidade da doença, da enfermidade, do tratamento médico. Mas eu creio que a uma palavra tua o milagre acontece. Eu oro nessa noite também pela crise do desemprego, pela crise financeira. Dá sabedoria aos teus filhos para cuidar daquilo que o Senhor tem dado. Para eles saberem administrar com mordomia e sabedoria. Que não venham a aumentar a crise com ansiedade e compulsão a compra sem necessidade. Pai querido, eu oro por aqueles que precisam de um tratamento também espiritual na sua alma. Foram mágoas, rancores, palavras, acusações. Foi traído, foi ofendido, se sentiu, ó Deus, deixado. E esse peso carrega sobre a sua vida todos esses anos e vive em crise. Crise emocional, crise psicológica, crise sentimental, insegurança. Eu creio nessa noite na cura do Senhor. Eu creio nessa noite na libertação do Senhor. Arranca, ó Deus, como raízes profundas e tira dessa terra essa erva daninha que tem colocado aflição na vida dos teus filhos. Uma crise na vida dos teus filhos. E eles não conseguem cultuar, não conseguem adorar, não conseguem nem vir à igreja, porque estão magoados, ofendidos, vivendo traumas. Mas eu creio num Deus que cura, que liberta, que transforma. Aonde eles estiverem agora, Deus, passa o seu bálsamo da cura. Trabalha na sua mente, no seu coração. No nosso meio nós oramos que haja libertação das emoções. Porque somos livres no Senhor. E que essas crises que se instalam em todas as áreas de nossa vida, nos ajuda, Deus, como o salmista nos falou nessa noite, nos ajuda a aprender, a não potencializar a crise, mas esperar no Senhor. Guarda a nossa vida, perdoa os nossos pecados, recebe a nossa gratidão. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém.